Fala pessoal, beleza? Bom, vamos começar nosso vídeo de KQL aqui. Na parte um da playlist, a gente falou sobre a Blade de Logs, lá que a gente usa a KQL para pesquisar os logs, né? Mas lá a gente explorou mais a interface gráfica e tal, e esse vídeo aqui é específico do uso da KQL, né? A gente vai explorar alguns comandos e A gente vai explorar alguns comandos, ver alguns exemplos, entender o que cada um deles fazem. Então, caso você queira pular para algum comando específico, tem os capítulos aí no vídeo. Eu vou deixar também um card para o vídeo da parte 1. Bom, vamos começar falando sobre a estrutura da KQL, estrutura padrão. A KQL ela é dividida da seguinte forma, né? Uma estrutura padrão. Tem algumas exceções, a gente vai ver aqui, mas normalmente é assim. A gente tem ali no começo da KQL, sem o pipe, a gente tem o nome da tabela. Então, aqui nesse caso, é uma pesquisa que vai ser feita na Security Event, que é a tabela dos eventos do Windows. Aí depois é onde são executados os filtros, aqui na parte verde. Então, a gente usa o comando where para filtrar a hora, qual evento que a gente quer. Aqui, quanto mais granular, melhor. O filtro é a chave da pesquisa, digamos assim. Quanto mais filtrar, mais rápido vai ser e mais rápido você chega no resultado que você quer. A gente tem a agregação dos dados, né? Então, aqui nesse caso, a gente está usando o Summarize para contar por conta. Então, como a gente vai tratar os dados no output, né? E definindo a ordem deles. Por último, temos aqui a apresentação e uma modificação das colunas como exemplo. Nesse caso, a gente deu um project na coluna count e alteramos a coluna count, que é criada depois do uso do Summarize, para logins com sucesso. Então, basicamente, essa é a estrutura do KQL padrão. Quando é utilizado o comando search, a gente pode fugir um pouco dessa estrutura. E também quando é utilizado o let para declaração de variáveis em cima. Então, quando é declarado as variáveis, quando é usado o comando let, foge um pouquinho dessa estrutura aqui. Mas é importante a gente ter em mente dessa estrutura padrão e de cada parte da KQL aqui. Lembrando que todo comando aqui inicia com pipe, então vai sempre iniciar uma linha com pipe para poder chamar o comando. Aqui onde, em qual tabela, então aqui a gente utilizando o comando search como seria uma pesquisa para poder chegar. Na primeira parte a gente não sabe onde é que está, então a gente utiliza um search, depois usa um distinct para saber em qual tabela que apareceu aquilo, em quais tabelas, e depois a gente vai exatamente para a tabela que a gente pretende ir, né? E é possível usar também o wildcard, por exemplo, se eu quisesse ver os logs que tem a palavra Sentinel Dojo em qualquer tabela que iniciasse com security, poderia usar um security asterisco. Bom, pessoal, vamos começar pelo where aqui. O where que é o comando que a gente filtra o dado. Então é com ele que a gente vai conseguir dizer exatamente para a KQL o que a gente quer, né? E como eu usei na explicação da estrutura da KQL, eu trouxe a query para cá também. Então, aqui a gente pode ter uma ideia de um uso bem simples de entender aqui do where. A gente definiu que a gente vai olhar para as últimas 2 horas o Event ID 4624. Ou seja, a gente usou o comando where para definir o tempo e definir o tipo de evento que a gente quer olhar, né? E é importante destacar também que cada linha de comando aqui, ela starta com pipe. Então, sempre que for iniciar após a definição da tabela, né? Precisa ser iniciado com pipe e depois o nome do comando. E aí cada comando vai ter os seus parâmetros e particularidades lá. No caso do where, a gente utiliza o where, o nome da coluna, né? O nome do campo. E aí depois a gente tem o parâmetro que a gente quer olhar.
Eu trouxe aqui os parâmetros para string, para numérico e data, e para, por exemplo, parâmetros que você quer olhar, por exemplo, do tipo de empty, digamos assim, né? Para string a gente tem todos esses tipos aqui, ou seja, a gente consegue, isso é suposto que a gente vá ter uma ideia do dado que a gente está buscando, né? Ou pelo menos como que começa aquele valor, ou como que termina, ou se a gente quer ir exatamente utilizando uma expressão regular, exatamente aquele valor que dá match com a expressão regular, ou o melhor de todos, que é igual a igual, né? Quando a gente tem certeza de como aquele dado está no campo, né? E a gente tem também parâmetros específicos para numérico e data. Então a gente tem aqui o igual a igual, o diferente, o menor, o maior, menor igual ou maior igual. E para campos empty, digamos assim, por exemplo, se a gente quer buscar onde aquele campo está vazio, né? Onde ele não tem dado. Então a gente vai buscar um is empty, para o nome do campo. Not empty, assim sucessivamente, conforme vai dizendo aqui o parâmetro, né? Então vou rodar aqui para a gente ver. A gente está olhando exatamente para o Event ID 4624 das últimas 2 horas. Ele está aqui. E como o dado já está tratado na exibição, a gente tem aqui o nome da conta e o número de logons com sucesso, né? Aqui também, por exemplo, para dar mais um exemplo de where, imagina que eu quisesse, depois que eu rodei isso aqui, eu quisesse somente olhar para valores maiores que 100, por exemplo. Então eu só quero ver o que teve logons com sucesso maior, mais do que 100 vezes, né? Mais do que 100, ele trouxe só os que são maiores do que 100. Então, é basicamente isso. Um outro exemplo aqui é, por exemplo, digamos que eu não sei se a palavra user ela tá em maiúsculo ou minúsculo, né? Entende aqui, não vai funcionar. Eu não sei se ele está maiúsculo e minúsculo, então eu vou colocar como minúsculo aqui e vou usar esse parâmetro aqui para string, que quer dizer que é independente se é maiúsculo ou minúsculo, é case insensitive, né, nesse caso. Então, aqui ele vai trazer o resultado. Então aqui ele trouxe o resultado, por exemplo, aqui o account type, ele é com o maiúsculo. Então, se eu tivesse colocado aqui um igual e o U minúsculo, ele não vai encontrar. Por quê? Porque o igual ele representa exatamente o valor. E é case sensitive. Então, se for maiúsculo, tem que estar como maiúsculo, senão ele não encontra. Entendeu? Então tem esses detalhezinhos sobre os parâmetros. Mas é só uma questão de saber o que você está à procura, de testar e para poder chegar no resultado, né? Basicamente é isso sobre o comando where. Ele vai ser usado para filtro e tem essas variações aqui de parâmetros no caso de string ou no caso de numérico e data, né? Então basicamente é isso. Tem um próximo comando aqui, comando em que eu particularmente uso bastante o take, né? Mas praticamente o mesmo resultado. Na verdade, o mesmo resultado para qualquer um dos dois comandos, né? Esse comando você consegue limitar o número de resultados que vão ser exibidos da KQL. Mas é importante ter em mente que isso é totalmente aleatório. Então, é só para você ter um exemplo ali mesmo dos dados, né? Para que seja mais rápido a pesquisa e você ter um exemplo dos dados. Então, por exemplo, aqui está utilizando o limite 10. Ele vai trazer 10 resultados aqui aleatórios. Então, se eu rodar de novo, pode ser que altere todos os resultados. Então, não dá para confiar na ordem deles. É mais para você ter um exemplo daquele evento e tal.
um exemplo daquela que rode mais rápido, você traga um exemplo de como que tá acontecendo o seu filtro ali. E o take ele funciona da mesma forma. Então, você pode colocar qualquer valor aqui, que é exatamente o resultado que ele vai trazer. Mas aqui quero saber, quero 10 exemplos, mas eu poderia colocar 150, por exemplo. Ele vai trazer 150 resultados. Vai trazer 150. Então, é basicamente isso. É para isso que é usado. Eu uso bastante o take quando eu tô montando uma query, por exemplo. Estou testando algumas coisas. Então, vou lá, digito um where, que eu sei que se eu rodar num período grande, ele vai demorar um pouco a query. Então, quando eu quero um resultado rápido, às vezes eu dou um take 1, por exemplo. Eu quero saber só se é aquilo mesmo que eu tô em busca. Então, no começo da query, a gente vai utilizando o take para ter ideia do que a gente está trazendo, né? Então, digamos aqui que eu quero ver como que está vindo esses eventos do 4624. Então, aqui eu dou um take para cá, então eu já vou ter uma ideia do que meu filtro está fazendo até ali, entendeu? E assim eu vou montando a query. Basicamente é isso. Aqui, então o take é mais para você ter um sample ali, um exemplo dos eventos que você tá filtrando. Poder saber se é aquilo mesmo você tá em busca, né? É importante ter em mente que a ordem não é garantida, então é totalmente aleatório os resultados que ele vai trazer aqui. É mais para isso. E agora, partindo para o count, por exemplo. Vamos aqui para o operador count. Por que a gente utilizaria o count se quando a gente roda alguma coisa, ele já traz um count aqui embaixo de quantos eventos tem, né? Aqui. Ele já traz aqui embaixo, no canto inferior direito aqui, quantos eventos. E eu devo estar na frente, no caso. Mas aqui no canto direito ele traz o número de quantos eventos tem. Mas esse número aqui, essa query aqui, ela é limitada a 30 mil resultados, né? Digamos que eu quero saber quantos eventos tem exatamente, né? Daquele tipo. Então, a gente pode usar o count para isso. Digamos que o resultado for maior do que 30 mil. Aqui na interface Log Analytics, a gente vai ter só 30 mil resultados, né? Então, acima disso, ele não vai trazer. Então, o ideal é que, se a gente quer contar alguma coisa, a gente traga um número, use o comando count aqui para saber exatamente esse valor. Eu vou aumentar aqui o período para 7 dias, para ver se a gente consegue ter mais de 30 mil aqui, ó. Tá vendo? Já trouxe mais de 30 mil. 36.219 eventos. Se eu não usar o count aqui, então, como eu disse, ele limita a 30 mil. O Deus tá na frente. Peraí, deixa eu tirar eu da frente aqui. Aqui no canto inferior, tá vendo? 30 mil. É o máximo. Então, aqui com certeza tem mais do que 30 mil eventos, né? Seria muita sorte a gente bater 30 mil certinho. É 36.216. Então pode usar o count para esse fim também. Próximo comando, summarize. Vamos aqui para o summarize. Summarize. Vou até trazer aqui para nossa slide de novo, porque tem algumas coisinhas que é importante a gente ver. Bom, operador summarize. Vamos ver, entender a estrutura dele aqui. Primeiro summarize, né, como é óbvio. Depois a gente tem aqui o aggregation function, né, a função de agregação,
agregador de função que pode ser tipo simples ou avançado, né? Por exemplo, a gente tem o count, o sum, que é a soma, o AVG, que é a média, o mínimo, o máximo, para agregadores ali de simples, digamos assim. E a gente também tem os agregadores avançados, né? Então, por exemplo, o argmin, quando a gente quer saber qual foi o mínimo daquele campo que a gente está utilizando como base do argmin, né? Ou o argmax, que a gente quer saber o contrário, qual foi o máximo de valor daquele campo específico. E por aí vai, o make list, o countif. Então, a gente quer contar alguma coisa se alguma coisa específica acontecer. A gente só quer contar nesse cenário. A gente utiliza o countif. E aí depois a gente tem como que vai ser o retorno daquilo e aonde que aquela agregação vai se basear, né? Então é tudo que está depois do by. Então by account e computer nesse caso. Então a gente vai contar por account type e por computer. E é isso que vai ter de resultado na nossa query. E voltando aqui para os exemplos. Esse mesmo exemplo que a gente estava entendendo a estrutura. Então, a gente usou o summarize aqui. E a partir do momento que a gente utiliza o summarize, as outras colunas deixam de existir. Então, qualquer tipo de tratamento que eu quiser ter com qualquer outra coluna que não esteja aqui no summarize, e no caso aqui foi a coluna count, que foi a coluna que acabou de ser criada depois da operação, a coluna computer e a coluna count type. Então, depois que eu utilizo o comando summarize aqui, as outras colunas deixam de existir. Então, eu não consigo tratar mais com colunas que estão para trás. Por exemplo, eu não vou conseguir fazer nada aqui com o Event ID. O Event ID a gente sabe que existe nessa tabela. Então, se eu quisesse dar um project Event ID aqui, vai dar erro, não vai funcionar. O Event ID não existe mais. Então, tanto que quando a gente coloca o project aqui, ele já mostra o que tem disponível, tá vendo? Então, só o account type, o computer e o count. Que foi o que a gente acabou de tratar no summarize. Então, é importante ter essa ideia de que depois que utiliza aqui o summarize, as outras colunas deixam de existir e só vai trazer como resultado aquilo que você colocou ali no summarize, né? Então eu poderia colocar aqui, se eu colocar aqui, eu consigo colocar qualquer coluna. Aqui o Event ID, o Event ID passa a existir para a query, entendeu? E ali está ele. Basicamente é um exemplo simples do uso do summarize count, mas que ele é extremamente utilizado esse comando para você poder trazer o resultado em si, então poder tratar o dado, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente quer saber o argmax do time generated, ou seja, o evento mais perto do horário agora, o mais novo, digamos assim, por conta. Então, cada conta é o evento de login mais recente de cada conta que tem ali. Basicamente é isso que está acontecendo aqui, né? Aqui eu trouxe duplicado, né? Mesma coisa. Nesse caso aqui, vamos utilizar um operador ali como um operador de avançado, digamos assim. Então a gente está usando o summarize aqui e a gente quer olhar para admin, logons com sucesso de contas admin. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar um count if. Então a gente vai contar se a conta tiver admin e o event ID for 4624. E aí a gente vai também criar uma outra coluna chamada admin failed logons, que a gente vai contar se a conta conter a palavra admin e se o event ID for 4625. Então, basicamente é isso. A gente usou o summarize aqui, criamos duas colunas, uma para olhar para
para logons com sucesso de usuário de accounts que contém a palavra admin e outra coluna chamada admin feira de logons para contar se a conta contém também o valor admin e o event ID é o 4625 que quer dizer que é de logon com falha. Então basicamente é isso. E aqui está aqui o resultado, né? Se a gente usar, por exemplo, sem isso aqui, eu quero saber where account, vou usar aquela parte ali do count if, pra gente ver. Onde? Vou colocar só isso aqui. Então, uma ideia aqui de quais contas são e tal que contém admin. Então, se a gente olhar o campo account, tem aqui a palavra admin. Entendeu? Então, basicamente é isso que ele está fazendo aqui. Basicamente é isso que ele está fazendo aqui. Do outro lado, só mudando o event ID. Basicamente é isso. O comando summarize ele é muito poderoso, então tem utilização para diversas coisas. Quando a gente estiver no render, a gente vai ver que precisa dele para poder montar o gráfico ali. Basicamente é isso. Summarize. Por que não vemos o render agora, né? O render ele é o comando utilizado para você exibir aquilo graficamente. Então, existem de vários é foda. Existem diversos tipos de gráficos que você pode trazer aqui, como aqui no Sentinel. Então, utilizando a KQL. Então, você vai utilizar o operador render justamente para você poder transformar aquilo em um gráfico, né? Aquele dado. E conforme o tipo de gráfico, ele vai precisar de algum valor lá para o eixo X, para o eixo Y e por aí vai. Então, digamos aqui, por exemplo, nesse caso, a gente usou o Summarize para contar os eventos por tempo e separar eles em blocos, né? Digamos assim. Então, aqui eu coloquei 7 dias para ele olhar para o time generated maior do que 7 dias atrás. Então, a gente vai ter os eventos aqui separados em blocos por dia, né? Que foi definido aqui nessa parte do Summarize. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ao invés de um dia, eu colocar 2 dias, ele vai separar em blocos de 2 dias e aí vai diminuir o número de linhas. Agora, se eu colocar, por exemplo, para ele separar em blocos de 12 horas, ele vai ter mais eventos porque ele separou em blocos de 12 em 12 horas, né? Então, dobrou o que tinha de 7 dias, né? Eu peguei a metade de um dia. Então aqui vamos colocar, por exemplo, um dia. E aqui nesse caso a gente pode utilizar o render para trazer gráficos que fazem sentido com um valor de tempo, digamos assim. Então se eu usar aqui um time chart, ele vai me trazer uma informação legal para ser olhada. É basicamente o número de logs que teve por dia, né? Então aqui ele vai separar o que está depois da vírgula aqui do time generated vai ser uma coleta do gráfico, né? Então ele vai separar em pontos aqui todos esses count. Nada mais é do que esse resultado aqui exibido graficamente num time chart. Então aqui eu trouxe um outro exemplo para a gente olhar com gráfico de barra, né? Com bar chart. Então, nesse caso, a gente também usou o mesmo formato de tempo, só que para exibir de uma forma diferente. Então, a gente está olhando aqui por dia quantos eventos ocorreram aqui por exemplo, no dia 5 de janeiro, no dia 6, e assim sucessivamente. E o eixo de baixo do gráfico aqui é o count e o de cima é o time generated, como é óbvio. Por exemplo, um outro exemplo de gráfico de barra, só que nesse caso a gente usou por source IP.
Então, o nosso eixo aqui do gráfico não é mais o tempo, e sim o Source IP. Então, ele vai contar por Source IP quantos eventos ocorreram. Basicamente é isso. Aqui o famoso gráfico de pizza, o pie chart aqui. A gente tem também como usar o render para exibir esse tipo de gráfico, né? Nesse caso aqui, a gente está contando por tipo. Então aqui o Summarize criou um campo chamado Count per Type e está contando por Data Type, que é uma coluna existente nessa tabela aqui. Ou seja, aqui a gente vai ter uma noção dos data types aqui e quantos são, né? E aí ele divide a porcentagem como é o formato de um gráfico de pizza, né? De um pie chart. Então, basicamente, é para isso que a gente usa o render. Cada gráfico vai ter ali os seus pré-requisitos para que faça sentido exibir daquela forma. E tem mais tipos de gráfico. Mas se a gente pesquisar o comando render ali, a gente consegue ter noção de do que é preciso para usar cada um tipo dos renders ali. Entendeu? Então aqui ele olhou para a minha tabela usage, que vai trazer ali, e está mostrando quantos por cento tem de cada uma das tabelas que tem nessa demo aqui. Quantos por cento, qual tabela que teria mais logs aqui. Basicamente é isso. No período de 24 horas, nesse caso. Né? Vamos aqui agora para o extend. O extend ele é um comando utilizado para você criar colunas. Então, você cria campos com ele. É um comando muito utilizado, por exemplo, para você poder fazer o parsing de algo, fazer uma function, por exemplo. Para fazer uma function, você precisa fazer o parsing daquele evento. E aí você cria colunas com o nome que você quer, e aí você busca dentro do raw event ali, do evento bruto, você busca algum valor específico e coloca ele dentro de um campo novo, digamos assim. E esse é um dos usos do extend. Aqui nesse exemplo eu trouxe, por exemplo, aqui nesse exemplo eu trouxe o uso do comando extend. Nesse caso, a gente está criando um campo chamado tamanho do nome do computador. E aí está usando uma variável do próprio comando que é cstrlength, nada mais é do que string e tamanho. Então a gente está olhando para o campo computer e contando qual o tamanho qual o tamanho desse nome, né, digamos assim. Então se a gente olhar aqui, ele trouxe com 6, se a gente olhar aqui, o nome do computador é jbox00. Então a gente tem aqui 6 caracteres. Então, basicamente é isso. Esse aqui, por exemplo, que tem um FQDN completo, ele contou também, trouxe como 26. Então, é só um exemplo do uso do extend aqui. Por exemplo, a gente pode usar o campo extend para fazer operação matemática ou definir um valor que a gente quer. Nesse caso aqui, eu criei o comando minha idade e coloquei ali uma conta, né, para ele trazer o valor de 2024 menos 1994. Né? É um exemplo besta, só para ter uma ideia do que dá para fazer com Extend, que dá para fazer conta também. Então, e isso não se limita a valores fixos, né? Valores assim que você pode usar um campo que tenha um valor lá e multiplicar ele, fazer operação matemática entre um campo e outro, né? Digamos assim. Então, é que eu criei um campo do tipo, criei um campo com número, né, com operação matemática, e também criei um campo com uma string. Então, ali o nome do canal, Sentinel Dojo. Então, é basicamente isso, né? Aqui embaixo, por exemplo, eu trouxe aqui a gente utilizando um campo já existente na tabela e fazendo ali uma conta para poder exibir de uma forma específica, né? Para não confundir aqui, eu vou usar o project. Vou trazer só o
Só os campos que foram criados ali. Vou trazer o project para não ficar tão poluído. Então, a visão. Então, basicamente, a gente tem o campo FreeKB, né? Que foi o counter valor vezes 1024, para a gente saber aquele valor em kbytes. A gente tem o free gigabytes, que é aquele campo counter valor dividido por 1024. E a gente tem o free megabytes, que é o campo counter valor em si, ou seja, o campo na tabela ele está em megas. E aí a gente trouxe aqui a visualização em giga e em kbytes. Basicamente é isso. Monkey Pro Project. Aqui. Como eu disse, aqui ele estava executando uma pesquisa, mas como eu disse, ele sempre traz uma mensagem que está mostrando os primeiros 30 mil resultados, ou seja, por isso que a gente usaria um count num caso desse, por exemplo. Ó. Vamos aí, eu acabei de fazer esse exemplo, mas é basicamente isso. Como que a gente usa o project? O project é para você definir exatamente o que você quer exibir na tela, o que você quer trazer como resultado daquela query. Aqui, se eu não uso o project, ele traz um monte de coluna que tem na tabela, né? E junto as colunas que eu criei. Agora, se eu uso um project aqui, por exemplo, eu quero o computer name, o counter name, o free gigabyte, o free megabyte e o free kb. Então, ele vai trazer exatamente aquilo. É justamente para você definir o que vai ser exibido. E com o project também a gente pode criar colunas, né? Então, aquela conta que eu estava usando o Extend para fazer, aqui eu posso fazer direto no project. Então, eu posso criar o campo free GB, que vai ser igual ao counter value, né? Dividido por 24. Eu criei aquele mesmo campo aqui usando o project, entendeu? E o pro free mega ali também, do mesmo jeito. E o free KB também do mesmo jeito. Então, é possível criar campos aqui também no momento do project, né? Então, é muito útil para isso. E aí um ponto aqui que a gente tem algumas variações no project, né? Tem o project rename, que, como o nome já disse, é para renomear a coluna aqui no tempo de pesquisa. Tem o project reorder para poder reorganizar, né, as colunas do jeito que vão ser exibidas, e o project away que elimina a coluna, né? Os outros são bem sugestivos nomes. Então, eu vou dar o exemplo aqui só do Project Away. Digamos que eu quisesse tirar aqui o counter name, que é tudo igual. Posso dar um Project Away counter name e ele vai trazer só os outros que restaram. Então, basicamente é isso. Do project, bem simples. O distinct. O distinct que é para a gente trazer valores únicos, né, que ocorreram naquela coluna. Por exemplo, se a gente olhar aqui, eu dei só um project no computer. Então a gente pode ver que tem, por exemplo, tem vários iguais aqui, tá vendo? Vários iguais. Porque ele vai trazer cada log e ele vai colocar aqui, vai projetar a coluna computer. Agora, se eu utilizo o distinct, aí ele traz unicamente, tá vendo? Aquele que a gente estava olhando agora, o DC10, ele aparece uma vez só, porque eu quero valores únicos que tem naquele período. Isso aqui é muito útil, esse comando aqui. Eu utilizo ele demais quando está montando query, porque, por exemplo, digamos que eu estou aqui na Security Event. Eu estou aqui na Security Event. Então, digamos que eu estou aqui na Security Event fazendo uma pesquisa específica. E aí eu vejo que eu quero um Event ID específico. Mas aqui vai ser difícil olhar e ver qual é, né? Aqui no Activity, por exemplo, que traz o nome do evento. Aqui na direita. O Activity. Então, estou procurando um evento específico, não sei qual. E fica muito difícil de procurar aqui olhando para todos os eventos, né? Então, eu uso o Distinct justamente para isso. Venho aqui, por exemplo, e uso um Distinct Activity, por exemplo. Activity. Distinct Activity.
que ele vai trazer? Vai trazer todos os eventos que tem naquele período. Então aí aqui eu já conseguiria, eu quero o 4799, por exemplo. Quero 4799. Então aí eu começaria a montar a minha query. Where Event ID 4799. E aqui eu quero exatamente ele. Então igual 4799. E aí eu vou trazer exatamente o evento 4799. Então eu usei o activity aqui para fins de a gente ter uma ideia de qual é o nome do evento, mas o event ID vai ser exatamente esse aqui do começo do activity, que traz o nome completo. Se eu fosse usar o activity, eu teria que colocar, ou eu teria que usar um contains, né? Eu teria que usar um contains 4799. Aqui teria que ser entre aspas dupla, porque a gente utiliza o número em si sem aspas dupla quando o campo é do tipo numérico. A gente pode usar daquele jeito, mas com o campo do tipo string, a gente precisa colocar, e usar o contains, a gente precisa colocar o entre aspas. Mas eu poderia usar o contains 4799, e daí ele ia trazer só só esse esse activity, né? O 4799 ele já ia funcionar porque eu estou buscando. Ou eu poderia usar o igual aqui. Só que aí o igual eu teria que ser certeiro no que eu estou pesquisando, né? Teria que ser certeiro aqui e trazer o nome completo ali que está no nome completo que está no campo. Então, basicamente é isso. Ou, por exemplo, eu quero saber quais computadores que estão populando a tabela Security Event naquele tempo. Eu uso um distinct aqui, entendeu? E ele não se limita a somente uma coluna, então você pode usar duas colunas, por exemplo. Aí ele vai trazer um número de eventos, foi o que a gente fez a conta ali com o count, por computador. E a gente dá um distinct e um count. Por exemplo, nesse caso aqui, para essa tabela de performance, né, a gente consegue saber o object name e o que exatamente está sendo monitorado ali, digamos assim, né, acompanhado. Então, um distinct, a gente coloca o distinct object name e o outro e o counter name. Então, a gente sabe aqui que, por exemplo, nessa tabela a gente tem para os logical disk, a gente tem a informação dos megabytes livres e assim sucessivamente. Por exemplo, Network Adapter, a gente tem os bytes recebidos por segundo e por aí vai. Então, a gente exibiria de uma maneira mais limpa, assim, o que e traríamos a informação que a gente quer. E como eu disse, não é limitado a somente uma ou duas colunas. Você pode utilizar mais colunas com o campo distinct. Basicamente é isso. Vamos para aqui para order, sort e top. Olhando para esse order, sort e o top, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, por exemplo, é foda. Eu trouxe aqui um exemplo de como a gente pode usar ele, né? O top, que é um comando já que o nome já diz. Então, digamos que você queira saber os top 10, por exemplo. Normalmente uma informação que a gente usa que é muito válida, é top 10. Então, pegar o top 10 aqui tá by time generated, né? Mas digamos que eu queira saber qual que é o evento que mais aconteceu aqui. Então, aqui é o summarize, count by activity, por exemplo, que a gente viu no passado. E aí eu quero aqui o top 10 by count. Então aqui a gente sabe qual o evento que mais ocorreu nesse período. Então, qual foi o top 10 aqui? Top 10. E aqui já trazendo para um outro que a gente aprendeu do render, nesse tipo de informação a gente pode usar um pie chart, por exemplo.
Entendeu? Então aqui no pie chart a gente já conseguiria ver de uma forma gráfica utilizando um top, por exemplo, um top 10 aqui. Entendeu? Então a gente tem esses 10 valores aqui e a contagem deles, e pode ser exibido em gráfico e tal. Então, basicamente para isso que se usa o, o top. Como, por exemplo, o order. Order e o sort basicamente a mesma coisa. Mas a gente pode... Ok, eu coloquei o top 10. Posso colocar aqui em cima do top 10. Order. Vai. Order bar count limite 10. Ou seja, eu vou ordenar pelo count do mesmo jeito, né? Ele tá já, mas eu poderia colocar o desk e o ASCII aqui para definir a ordem. Vai ser crescente ou decrescente. Se a gente colocar o ASCII aqui, ele inverte. Então, ele vai trazer os lá de baixo, né? E aí, se a gente colocar aqui, ele traz os maiores, do maior para o menor. E o limite 10. Basicamente, ele trouxe a mesma coisa que o top, só que escrito de uma forma diferente. Mesma coisa que escrever um top 10 by como estava antes, mas de uma forma diferente aqui, né? E o sort vai fazer a mesma coisa que o order. Então, pode usar qualquer um dos dois, não é o mesmo, né? E vai mudar mais é por aqui. Mas nesse caso de uso aqui, o top 10 funcionaria bem. Top 10 by count faria a mesma coisa. Os valores podem mudar aí porque eu estou olhando para as últimas 24 horas. Então não é uma janela que não muda. Ele tá. O final disso vai ser o now. Então se eu demorar alguns minutos para fazer a query, aquele número pode mudar. Porque pode ter chegado novos eventos. Mas é basicamente a mesma coisa. Se eu tivesse uma janela fixa, ia trazer o mesmo valor. Então, basicamente é isso sobre o order sort top. Agora o comando let. Esse comando aqui é muito forte, né? Digamos assim, ele é... O let ele cria variáveis, né? Então, é aquela outra exceção que muda a estrutura da query aqui, digamos assim, né? Porque no caso, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de variáveis de tempo e parâmetro na query, digamos assim, né? Então, você define você define as variáveis aqui em cima. Então, antes do nome da tabela, você já consegue definir as variáveis aqui, né? Você define as variáveis aqui para poder ser usada dentro da query. Então, nesse caso, a gente define uma variável de tempo e uma variável aqui como o de event ID a ser descartado, né? No caso. Então, a gente, ao invés de usar aquele tempo, tipo como está aqui embaixo, a gente coloca a variável, né? A variável que foi declarada lá no let, né? Então a gente tem aqui aqui ele vai trazer 7 dias, tá vendo? Bom que a gente pode colocar, por exemplo, fazer conta aqui, colocar 1 vezes 2, ou seja, que seria 14 dias, né? E aqui definido também, então aqui vai ser uma janela, né? Que é o que faz sentido. Aqui do jeito que estava antes não faz sentido. Aqui a gente vai pegar entre 7 e 14 dias, né, de eventos. E aí aqui a gente está olhando para o Event ID diferente do Card Event. É o que? 4688. Basicamente é isso. Então basicamente aqui ele trouxe aquilo que a gente falou. Se eu colocar aqui para ter certeza de que ele descartou aqueles eventos, era só dar um distinct no Event ID, não tinha que aparecer o 4688. Vamos colocar a prova aqui.
Vamos colocar a prova e vamos usar também o order aqui. Order by event ID. Para a gente poder ter os 4, 6, alguma coisa tudo junto. Aqui. 4674, 4697. Ou seja, o 4688 não está aqui. Mas para a gente ter mais certeza ainda, vamos tirar o 4624, por exemplo. Se eu tirar o 4624 agora, a gente troca na variável. Não vai existir mais 4624, né? Então, basicamente, a gente definiu a variável colete aqui. É muito útil em vários casos. E a gente pode também usar a variável para executar queries, usar o let para definir uma variável de uma query, por exemplo. Aqui a gente definiu a variável login para buscar eventos de login. Então, a partir de agora, esse meu bloco de query aqui tem como se fosse uma tabela chamada login, que vai trazer exatamente isso aqui. Então, para exemplificar aqui, por exemplo, eu vou trazer os eventos de login aqui apresentados dessa forma. Beleza, trouxe aqui apresentado dessa forma. Se eu vir aqui e digitar só login, que foi o let, digitar só login, ele traz a mesma coisa, ou seja, o let ali virou uma tabela. Virou uma tabela, mas para fins de entender, é basicamente isso que aconteceu aqui na query. Né? Eu consigo usar agora a variável login, que vai ser o resultado de tudo isso aqui. Né? E aí depois foi criado uma variável logout, que faz a mesma coisa, só que olhando para o logout. Depois a gente usa um join aqui, chama a tabela login, e usa um join com a tabela logout, com o campo-chave aqui do target logon ID. E aí a gente faz um project, né? Exibe a conta count, logon time, login time e logout time. Ou seja, aqui vai trazer a conta, quando que logou e quando que deslogou. Então, aquele período que a gente definiu. É um exemplo, mas isso aqui para correlacionamento é muito, muito forte. Então, muito importante entender o let. E outra coisa também para exemplos que são utilizados let são com watchlist. Então, digamos que a gente tem uma watchlist criada, a gente a gente chama o let, cria uma variável com os valores da watchlist e depois usa eles na query. Eu queria mostrar do let usando variáveis de watchlist, era isso aqui. Então, aqui é um exemplo fictício, isso não existe no nosso ambiente, mas para fins de entendimento dá para a gente ver. A gente declara a variável watchlist, e aí esse comando aqui, get watchlist, ele traz a watchlist do que a gente tem no nosso ambiente. Então aqui eu estou chamando a watchlist e projetando a coluna DSTIP, né? IP destino. Então, e aí eu chamo uma tabela heartbeat nesse caso e faço um filtro que o computer IP tem que estar na watchlist. Foi declarado aqui no começo. Então a gente pode usar o let para isso também. Isso, se eu tiver, você pode filtrar o dado com o que tem na watchlist. Poderia ser uma watchlist de usuários críticos, por exemplo, ou de uma whitelist de IPs e por aí vai, diversos exemplos. Seguindo agora para o union e join, são os dois últimos comandos aqui da nossa lista. O vídeo já ficou bem longo, tentar falar bem rápido deles aqui. E sempre referenciar que todos esses comandos têm uma documentação bem completa. Então, você digitar o nome do comando, documentation, KQL, alguma coisa assim no Google, você vai encontrar a explicação com exemplos oficiais da Microsoft. Né? Bom, o Union ele é usado para combinar duas ou mais tabelas. Né?
Então você realmente combina os valores de duas ou mais tabelas. Aqui, nesse exemplo, a gente tem a Security Event sendo combinada com a tabela Heartbeat. Então, e a gente fez um Summarize Count by Computer aqui. Contou por computador, esse valor das duas tabelas. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, e comentar o Summarize, deixar por 30 minutos. Aí aqui, por exemplo, ele trouxe o resultado das duas tabelas concatenadas. Aqui a gente consegue ver isso. Eu sei que essa coluna Event ID só existe na tabela Security Event. Se eu descer aqui, em algum momento essa tabela vai ficar em branco. Ó, tá vendo? Ou seja, esse log aqui não é da Security Event. Esse log aqui, ele é da tabela Heartbeat. Então ele junta os dois, né? Type Heartbeat. Então ele junta toda a informação. Aqui nesse exemplo, a gente contou das duas. Então o Union já atenderia, né? Importante destacar também que é possível usar um wildcard. Aqui nesse caso, está juntando todas as tabelas que começam com sec, alguma coisa, né? E depois contando os computadores também. Depois dando um sort. Então basicamente é isso sobre o Union, né? De forma bem resumida, pessoal. Então é sempre importante para esses comandos, quando forem utilizar, dar uma olhada na documentação. O Join é um pouquinho mais complexo e tem um pouquinho mais de uso, digamos assim. O Join, ele é usado para você trazer informações, digamos assim, mesclar as informações de duas tabelas com um campo-chave, né? O Join, ele coloca uma tabela à esquerda e outra à direita. E aí é com isso que a gente começa a utilizar os flavors ali do Join. É bem semelhante ao que tem em SQL, né? Aqui a gente está usando a tabela computer como chave, digamos assim, né? E as duas colunas têm que ser comum entre as duas tabelas, tanto a da esquerda quanto a da direita. Nesse caso, a Security Event está à esquerda e a Heartbeat está à direita. Aqui o que eu disse sobre os flavors, né? Então a gente tem ilustrado aqui nessa documentação os flavors e qual tipo de dado que ele vai ter como retorno, né? Então tá aqui um exemplo dos flavors. E isso é bem usado com let, por exemplo. Você busca uma tabela com let, cria uma variável buscando uma informação, cria outra variável buscando outra informação, aí depois usa o join para juntar as duas com alguma coisa em comum, e assim vai trabalhando e no final você tem uma informação só correlacionado várias tabelas. Então, o join é muito útil para isso. Valeu aí, pessoal, que assistiu até aqui. Sei que o vídeo é bem longo, mas é um tema que exige tempo mesmo. Não tem muito o que fazer. Mas espero que tenham gostado aí. E aquele abraço.